Vamos iniciar a nossa unidade 4 da disciplina de Tecnologia em Medicina Nuclear. E agora a missão é explicar a detecção de radiação, radioproteção, controle de qualidade em medicina nuclear. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que dentro da medicina nuclear tem N detectores. Se tem radiação viajando ou do paciente ou de algum lugar, tem que ter algum tipo de detector. Por exemplo, a própria gama-câmara, a própria tecnologia PET são detectores de radiação com finalidade de detectar e converter em imagem. Mas, exemplo, como é que é feito um exame? Bom, um exame ele é feito com uma pequena quantidade de radioisótopo associada a fármaco. E como é que faz essa aferição? Como é que se tem certeza de que eu vou administrar no paciente 30 milicurie, exemplo de uma determinada substância? E aí existe dentro de uma sala chamada sala quente, que é igual um laboratório, vários equipamentos o qual nós utilizamos. Um deles chama-se curiômetro. O curiômetro ele é um detector de radiação que a finalidade vai ser justamente aferir quanto tem de radiação em uma determinada amostra. Por exemplo, se eu vou administrar 30 milicurie de radiação no paciente que está dentro de uma seringa, eu coloco essa seringa lá nesse equipamento, ele vai medir e vai certificar que tem 30 milicurie. Tá? Então, o objetivo dele é esse, é medir a quantidade de radiação que está dentro de uma amostra para a gente poder garantir ali uma dose precisa ao paciente. Nós temos também o contador Geiger-Müller ou GM. Ele é já um detector de radiação, no qual ele vai ser útil para detectar contaminação radioativa ou para fazer um levantamento radiométrico. Como é uma área que a gente vai trabalhar em bancadas, manipulando substância radioativa, há um risco de contaminação. E como a radiação ela é invisível, ela é incolor, ela é inodor, enfim, a gente poderá deixar passar isso desapercebido. Então, por isso a importância do levantamento radiométrico. Eu costumo dizer que é interessante fazer o levantamento radiométrico no início do expediente e no final do expediente. Então, você pega a sonda Pancake do Geiger-Müller, passa sobre as suas vestimentas, mão, sobre as suas bancadas, sobre macinetas, sobre toda a parte que você trabalhou, justamente para você certificar que não teve contaminação e que você também está livre aí de qualquer tipo de contaminação radioativa. Tá? Ele é muito útil para detectar radiação gama, por exemplo. Nós temos um outro contador que é chamado proporcional. Ele aí já vai ser para radiações mais baixas, por exemplo, como alfa e beta. Também vai ter essa finalidade aí de fazer levantamento radiométrico ou para detectar tipo de radiações mais baixas aí no ambiente. Temos outros tipos de detector? Temos o dosímetro. O dosímetro ele já vai ser mais aí voltado aí para a questão de exposição ocupacional. O profissional que fica exposto diariamente, ele usa um dosímetro na altura do tórax. Na medicina nuclear é comumente também usado de pulso e de anel. E aí mensalmente é recolhido e o laboratório que faz a leitura dá um relatório para a gestão. E aí se relata quanto que aquele profissional recebeu de exposição em um determinado período. Eu, em toda a minha prática profissional, desde 2009, meus dosímetros nunca vieram alterados. Tá? Isso garante a segurança do paciente, ou do profissional, desculpa. Então, vamos falar sobre questão de radioproteção. Com relação à radioproteção na medicina nuclear, a gente tem que entender que as substâncias radioativas, elas ficam espontaneamente emitindo radiação. E aí, com relação à radioproteção, a gente tem que definir que radioproteção é qualquer norma, qualquer meio, qualquer artifício que vise reduzir aí, os efeitos nocivos das radiações ionizantes para o homem, o meio ambiente e afins. Tá? E aí a radioproteção ela é estruturada em um princípio master, que eu falo que é a LARA, e abaixo desse princípio nós temos os 3 princípios secundários, que é a justificação, otimização e limitação de dose, e os 3 fatores de radioproteção, que é tempo, blindagem e distância. Dentro, basicamente, da medicina nuclear, nem o procedimento cintilográfico pode ser executado se não tiver uma solicitação médica com uma justificativa. Então, isso aí está indo de encontro ao princípio da justificação. Na otimização, eu posso utilizar qualquer meio, artifício, para que garanta a quantidade certa, por exemplo, de radiação ao paciente. O uso do curiômetro por exemplo, um exemplo. Na limitação de dose está muito voltado para a questão do profissional.
Então, assim, a gente tem aí vários órgãos e alguns órgãos são bem sensíveis. Então, é bem provável que a gente tenha que usar, eu estou até afirmando, os EPIs para justamente a gente proteger alguns determinados órgãos que são sensíveis, por exemplo, os cristalinos, a tireoide, enfim, porque se atingir um determinado limiar de dose, pode ter algumas reações bem adversas. Com relação aos 3 fatores, é tempo, blindagem e distância. Quanto mais distante da fonte é melhor, quanto mais barreiras de proteção tiver, a gente vai estar indo de encontro com o princípio da blindagem. E aí, quanto menor o tempo em contato com aquela fonte, é melhor. Então, eles estão presentes dentro da medicina nuclear e devem ser cumpridos de forma bem rigorosa. Bom, na medicina nuclear se produz rejeitos radioativos. O que são os rejeitos radioativos? São os lixos. O que a gente vai ter? A gente vai ter agulhas com resquício de material radioativo, algodão, seringas, frascos de produtos químicos radioativos, enfim. Então, isso tudo tem que ser segregado de forma correta. E quem faz isso? O tecnólogo em radiologia. Eu acho que vocês vão de lembrar que dentro dos hospitais, principalmente onde se faz pérfuro cortante, tem os Descarpax. Então lá nós também vamos ter, exclusivamente para pérfuros cortantes, eles estão também guardados por blindagem de chumbo, e medicina nuclear tem muita blindagem de chumbo porque a gente está trabalhando aí com radioatividade, tá? E aí suponhamos que esse Descarpax, ele está cheio, e como ele é segregado? Ele é segregado para uma outra sala e aí é feito um gerenciamento gerenciamento radioativo. Você, tecnólogo em radiologia, você pega, coloca dentro de uma caixa e coloca na frente dessa caixa uma etiqueta onde vem ter atividade radioativa a 1 metro, a superfície da caixa, a data de descarte, o elemento radioativo que foi descartado, o peso, e, enfim. E aí, pessoal, isso fica ali em gerenciamento por 10 períodos de minha vida. Quando passar 10 períodos de minha vida, ele é segregado finalmente. E se for pérfuro cortante, é uma coleta especial. Se for de químicos, também uma outra coleta especial. E aí vai ser de acordo com a classificação do rejeito, tá? Então, se também é um papel do tecnólogo em radiologia, o gerenciamento, basicamente, aí dos rejeitos radioativos, tá? Lembrando que é interessante todo o trabalho da medicina nuclear ser feito com muitas seguranças, e a gente usa rotineiramente os EPIs, avental de chumbo, protetor de tireoide, enfim, óculos pulmoníferos, principalmente quando a gente está trabalhando dentro da sala quente. Então aqui a gente finaliza basicamente mais essa unidade, e eu preciso só, antes de finalizar, enfatizar 2 termos que são comumente usados, inclusive está no material, que é muito aplicado na medicina nuclear: a diferença entre contaminação radioativa e irradiação. Tá? O que é irradiação? Se eu tenho uma amostra que está em cima dessa mesa, ela está emitindo radiação, e eu estou aqui, então eu estou sendo irradiado. Se a partir do momento que eu pegar nessa amostra, tá? Aí eu vou ter uma contaminação. Então aí, ó, a minha mão ela fica contaminada. Se, por exemplo, essa amostra também cair, sobre essa mesa, vai esparramar aqui líquido radioativo e essa mesa está contaminada. Ou seja, para ter contaminação radioativa tem que ter contato. Irradiação não precisa ter contato. Se a mesa está derramada com material radioativo e se eu não tocar, eu não vou me contaminar. Agora, se eu tocar, eu contamino minha mão. Mas se eu não tocar e ficar perto, eu vou estar sendo irradiado. Então, só para finalizar essas 2 correlações e exemplos, que faz parte também desse módulo, eu finalizo aqui essa unidade de medicina nuclear.